pergunta que sempre fazem é a seguinte: tatuagem é pecado? Muitos crentes ficam se perguntando se é plausível um cristão usar tatuagem. Usam alguns versículos para embasar sua argumentação. Mas basicamente são dois versículos os utilizados. O primeiro em Levítico 19:28, que diz o seguinte: quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. O segundo versículo está em 1 Coríntios 6:19 e diz o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que vive em vocês e que foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas pertencem a Deus. Infelizmente, temos o péssimo hábito de ler textos bíblicos de maneira isolada, sem conhecer o devido contexto. Não há nada nesses textos acima que indiquem uma proibição explícita a tatuagens. Quando Moisés estava escrevendo o Levítico, lembrou-se que no meio dos povos pagãos em redor de Israel, era costume fazer marcações nos corpos em honra a seus mortos. O texto de Levítico 19 deve ser lido em todo o conjunto, pois indica uma série de atitudes culturais próprias do paganismo, e não unicamente a proibição da tatuagem. Não é engraçado que ninguém ainda tenha se levantado para dizer que também é pecado os homens barbados apararem a barba? Baseados no mesmíssimo texto, também em Levítico 19, só que no verso 27, um versículo imediatamente anterior. Essa seletividade de versículos e pecados é tão engraçada. Aliás, o mesmo texto, além da barba, proíbe também cortar os cabelos de lado. Poxa, estamos todos em pecado. Já o texto de 1 Coríntios 6 não faz alusão a pretensas tatuagens, mas sim a prostituição. No contexto, entendemos que a cidade de Corinto era muito licenciosa. Era uma cidade portuária, com grande movimentação de estrangeiros que buscavam diversão adulta. Era também uma cidade conhecida por seu templo a Afrodite. A coisa era tão braba que algumas prostitutas cultuais se convertiam, mas continuavam com sua aparência profissional anterior, ou seja, com a cabeça raspada, símbolo de dedicação a Afrodite. É por isso que no capítulo 11, Paulo fala sobre o véu e a confusão que se formava na igreja. Mas isso é outra conversa. O que interessa aqui no capítulo 6 é que Paulo não falava de um ato estético em si, mas sim atacava o comportamento pecaminoso expresso na prostituição de alguns cristãos de Corinto. Paulo é ainda mais explícito no verso 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? De modo nenhum. Portanto, o que Paulo e Moisés combatiam não era uma mera questão estética, que é moleza de cumprir e dá para todo mundo ver. Mas eles exortavam sobre uma questão espiritual, nosso compromisso pessoal com Deus. Este sim, nem sempre é explícito e nem sempre dá para ver. Ambos os textos atacam à sua maneira nosso grau de comprometimento com Deus. Seja praticando coisas próprias dos pagãos, quem aí se lembra das rosas ungidas ou dos vales do sal? Ou seja, pela falta de comprometimento dentro de uma licenciosidade moral, onde até algumas irmãs sonham em ser capas de Playboy. O terrível problema a ser combatido não é um bocado de tinta injetado debaixo da pele. Combater tatuagem é, no meu entender, apenas uma cortina de fumaça. O que deve ser combatido com todas as forças é a superficialidade de nossa relação com Deus, que às vezes tanto envergonha o nome do Evangelho. Para combater essa superficialidade espiritual, somente com a tatuagem do caráter de Cristo em nossos corações. Como disse Tito, ele nos salvou porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Em suma, não se preocupe com tatuagem, brincos, piercings ou coisas passageiras. Focalize a sua energia, isto sim, em ser sal da terra, luz do mundo
e testemunha viva de um rei vivo. Focalize suas energias em amar o seu próximo, ser honesto nos negócios, não enganar ninguém ao vender um carro, amando seus inimigos. Isto sim é ser filho de Deus, com ou sem tatuagem. 3 pontos muito importantes para quem deseja usar tatuagem. Se você é menor de idade, jamais desobedeça seus pais. A Bíblia é clara em honrarmos pai e mãe. Portanto, aguarde a maioridade. Se a sua religião proíbe cortar cabelo, usar maquiagem, usar tatuagem, não seja rebelde, mas siga a orientação do seu guru, padre, xamã, pajé ou pastor. Para que confusão? A Bíblia diz que rebeldia é um tipo de feitiçaria. Ou você permanece em sua religião e segue as regras dela, ou tem a hombridade de trocar de líder religioso. Qual a sua real motivação? Quer tatuar-se para provocar algum escândalo? Só para aparecer, talvez? Que tipo de desenho você pretende fazer? Quem você pretende honrar? A tatuagem em si não é pecado, mas sua motivação deve ser seriamente criticada. Não engane a si mesmo. Tatue seu corpo, mas não manche o seu caráter.